Olá, eu sou a Norma Vilar, sou artista plástica e também ceramista. E o Israel Thomas, ele trabalha com impressão em projetos 3D e ele tem algumas perguntas que ele gostaria de trabalhar com cerâmica. Eu falei assim, tudo bem, vou te responder e aí eu já aproveito e compartilho aqui com você no canal do YouTube. A primeira pergunta do Israel foi: qual é a consistência da argila? Qual a consistência ideal de trabalhar com barro, né, com a massa cerâmica? Existem 4 pontos da massa cerâmica. Quando ela está no ponto plástico, bem molinha, para alguns projetos que precisam de mais plasticidade, né? Por exemplo, vou modelar uma folha e eu quero aquele movimento daquela folha, então ela mais plástica favorece o projeto. O segundo ponto da massa é quando ela entra no ponto couro, quando ela já perdeu um pouco a umidade, está mais firminha, aí dá para eu fazer esgrafito, dá para fazer desenhos, dá para fazer projetos que sustentam em pé. Então esse segundo ponto, que é o ponto couro, ele é um ótimo ponto para se trabalhar também. O terceiro ponto é o ponto osso, quando a argila já secou, sabe? Você bate, ela tá sequinha, firminha. E o quarto ponto, quando ela vai para o forno, que é um forno próprio para cerâmica, Israel, e ela se transforma em cerâmica. Existem alguns exemplos do ponto da massa cerâmica. Aqui eu tenho uma massa que está bem plástica. Então, tudo que você faz com ela manualmente, ela responde. Ela tem bastante plasticidade. Eu faço assim, olha, ela tá bem plástica. Então, é o primeiro ponto da massa. Aqui eu comecei a modelar uma ave, um beija-flor, e esta peça, ela está entrando no ponto couro. Aqui já começou a secar e aqui já está no ponto couro. Se eu pegar, vou te mostrar assim com a minha unha mesmo, olha. Ela responde, eu consigo ainda fazer desenhos aqui, olha, que ela ainda responde. Entre a argila plástica e o ponto couro, nesse ponto aqui, ainda tem etapas do processo que a gente consegue trabalhar muito na modelagem artística, nos projetos escultóricos, por exemplo. Mas seria primeiro, segundo ponto. Depois de uns 3 dias, 4 dias, dependendo do clima, ela seca e entra nesse ponto aqui, que é no ponto osso. Ela já tá mais firminha. Tem um barulhinho, ó. Escutou? Ela não foi ainda biscoitada, ela não se transformou em cerâmica. Entra agora num outro ponto, que é o ponto biscoito. Aqui é uma peça da Sâmia, um projeto dela, e ouve o barulhinho. Percebeu? Fica um barulhinho diferente. Então essa peça aqui, se ela entrar em contato com a água agora, ela não vai derreter, desmanchar. Já essa outra aqui, que está no ponto osso, se eu não impermeabilizar, não proteger, não pintar, ela em contato com a água, ela volta a ser barro novamente, né? E também não tem a mesma resistência. Então estes são os 4 pontos da massa cerâmica. A segunda pergunta: qual a quantidade de água que se coloca na massa cerâmica? É assim, você até pode ir lá na natureza e pegar o barro e fazer a sua argila e tal, mas eu já compro uma argila profissional, já uma argila própria. Tem também argila escolar, né, que você compra em lojas tipo papelaria também, loja de material para artesanato, às vezes até em floricultura você encontra argila também. E aí, essa argila, às vezes, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, aqui, ó, esse pedacinho que eu fiquei na mão aqui mostrando, ela já ressecou um pouco. Se eu molhar as minhas mãos e passando a mão molhadinha para cá, eu passo a umidade para ela e deixo ela plástica novamente. Se ela entrou no ponto couro, às vezes é melhor eu deixar secar plenamente, quebro os pedacinhos e reidrato ela com água para ela ficar novamente plástica para utilizar. Então, dependendo do que eu vou fazer, é um tipo de umidade que eu preciso na massa. Então, eu posso adicionar água ou então remover a água da minha massa cerâmica.
Como eu faço isso? Eu coloco a massa sobre uma placa de gesso, o gesso absorve a umidade dela e eu sovo bem essa massa, ela fica na consistência que eu desejo. Tá? Então, eu controlo essa umidade, ou eu adiciono água ou eu removo a água. E a quantidade certa vai depender do projeto que você pretende desenvolver. A terceira pergunta: que tipo de tinta que eu uso, né? Então, assim, depois da secagem, da queima do projeto, entra a etapa da esmaltação. A gente fala mais esmaltar do que pintar, sabe? Que é como esse projeto aqui que foi esmaltado. Então, existe uma infinidade de formas, eles falam de decorar uma peça cerâmica, tá? Com engobe, que é uma argila líquida com corante pigmentado, vou dizer assim, de uma forma simples. Você pode também usar os corantes cerâmicos e você pode usar os esmaltes cerâmicos. Isso quando você vai fazer o processo de usando o forno mesmo, que é o mais indicado. Se você for fazer uma pintura a frio, por exemplo, aqui, esse projeto aqui, fala assim, Norma, eu não posso pintar aqui do ponto osso, sem passar pela queima, pintar. Sim, pode, ele vai ficar bem mais frágil, não tem a mesma resistência. O que às vezes eu faço? Eu passo várias camadas de látex aqui, látex acrílico, faço alguma técnica de pintura a frio, aí sim pintura, né? Por exemplo, eu faço uma pátina, eu faço uma douração, eu faço uma metalização, eu aplico folha de ouro, né? Então eu decoro aqui e passo uma resina para proteger. Então, ou seja, eu passei várias camadas de tinta e mais uma resina, ela vai ficar aqui mais resistente, um pouco mais resistente, mas ainda é frágil, tá? Ainda não tem, né? Mas para projetos às vezes escultóricos, que não vai tomar sol, chuva, né? Vai ficar lá paradinho, né? Eu tive projetos que ficaram comigo desde a época da faculdade, ficaram 25 anos e sem problemas, deu para usar, né? Que é a tal da pintura a frio, né? Então, que tinta usar que você perguntou, aí vale a pena você pesquisar aulas de esmaltação. Aqui no canal eu tenho várias aulas, olha lá na minha playlist que você vai entender bastante sobre a parte de esmaltação dos projetos. Quarta pergunta: eu posso pigmentar a argila? Sim, você pode. Você pode, como esse exemplo aqui desse pratinho, né? Então aqui tem a argila na cor marfim e tem a argila que eu pigmentei com o corante. Então você pega a argila plástica, de preferência uma argila clara, como uma argila creme, uma argila marfim ou a branco chiro, e usa um corante cerâmico. Você coloca aqui o corante, mistura bem, você vai alterar a cor da massa cerâmica. Tem que solvar bem para ela misturar direitinho, tá? Você também pode usar argila em pó, né? Você pega a argila em pó, pega o corante em pó, vai colocando, vai hidratando essa argila com água, vai misturando bem e até ela ficar na densidade desejada e você altera a cor. Aqui, por exemplo, tem um projeto feito com uma argila terracota e uma argila marfim. Neste caso aqui, é a própria cor da argila, que eu vou te explicar agora, que é na próxima pergunta, né? A pergunta ele perguntou quais os tipos de argila que eu encontro, né? Então, existe no mercado uma infinidade de tipos de argilas, e argila profissional e argila, vou dizer, argila escolar, tá? Então, das argilas profissional tem a tabaco, tem essas que eu mencionei, dessas cores, tem, nossa, uma infinidade. Eu trabalho com as argilas da Arte Brasil, que eu pego lá com o Caio, e tem também, ele trabalha com a marca Pascoal. Já usei a argila Resende, lá do Éder, e agora recentemente eu estive em Cunha e peguei a argila do Eli também, que tem bastante chamote. Gostei também de trabalhar bastante, mas eu ainda uso muito a da Pascoal, gosto bastante.
Por que argila profissional? Porque ela já passou por alguns processos, ela já removeu todas as impurezas, já deixou essa argila compensada com as propriedades necessárias. A Frida, minha gatinha, tá aqui, gente, ela fica balançando aqui, deixa eu mostrar a Frida. Aqui, ó. Essa é a Frida, gente. Frida Trivida. Então, você encontra uma infinidade de tipos de argila profissional, argila escolar, e o ideal é a profissional porque ela já passou por um processo, um tratamento, que você não vai ter tanto problema na secagem, para ela não rachar, não trincar, ela já está ali, prontinha para você usar, né? Eu vou lá, pego o pacote, acordo a minha massa, sovo, dependendo do tipo de projeto, às vezes eu nem sovo, eu pego o bloco mesmo, do jeito que vem ali, para trabalhar também, dá certo, dependendo do que vai fazer. E a sexta pergunta do Israel foi a respeito da granulometria da argila, se a argila tem umas que tem mais areia do que outras. Às vezes eu sinto sim, eu pego uma argila e eu sinto que ela tá mais plástica, que ela tem mais liga, tem diferenças. E a vida do ceramista é fazer testes sempre. Vale a pena você também perguntar para o seu fornecedor. Existe em algumas argilas o chamote. O que é o chamote? Foi uma argila que já foi biscoitada e foi moída, triturada, e aquele pozinho é adicionado na massa cerâmica e aí ele é vendida com argila com chamote. Talvez no seu caso, para impressão 3D, eu não usaria argila com chamote por esse motivo. Porque que se eu uso às vezes em alguns projetos e gosto, porque ela ajuda assim, a argila ela encolhe muito após a secagem, sabe? Ela tem uma retração, a maioria das argilas, uma retração muito grande. E a argila com chamote, ela diminui um pouco essa retração. Então, eu acho bacana nesse sentido. E a sétima e última pergunta do Israel é a respeito da secagem, né? Quanto tempo demora para secar, se coloca secar ao ar livre, qual é a resistência, né, que fica dessa peça, sem o forno, que eu já até mencionei aqui, ou se precisamos mesmo realmente de um forno. Então, sobre a secagem, dependendo da espessura do projeto, é o tempo de secagem. Projetos utilitários de até 5 milímetros de espessura, 2, 3 dias aqui em São José do Rio Preto já está sequinho. Mas projetos escultóricos precisa de um tempo maior, de pelo menos 2 meses. Projetos escultóricos de até 5 centímetros, de 2 a 3 meses para secar plenamente. Até 5 centímetros de espessura, eu deixo o projeto maciço. Acima de 5 centímetros, vale a pena você fazer um processo de ocagem. Tenho vídeos no canal que eu falo sobre isso e explico. Fazer a ocagem, que a gente pode fazer uma ocagem, já construir o projeto com algum elemento interno, como o jornal, por exemplo, que depois o forno se encarrega de desmanchar, ou então constrói o projeto maciço com ocagem posterior. Eu evito sempre deixar o projeto secar ao ar livre, mesmo um utilitário ou um projeto escultórico, eu faço assim. Termino a modelagem, eu deixo ele dentro de um saquinho, uns 2, 3 dias, eu não preciso lacrar totalmente esse saquinho para ele secar devagar, sabe? Muito devagar. Porque se você deixa ele secar ao ar livre, corrente de ar ou até o ar-condicionado, ele racha, ele seca muito rápido, ele costuma rachar. Então, eu procuro sempre cuidar nessa secagem. Ou então eu deixo num cômodo fechado, lá paradinho, sem correntes de ar, e aí costuma dar certo. Projetos assim, escultóricos, até 5 centímetros, deixa aí secar por uns 2 meses ou mais. Mesmo assim, quando você faz o processo de queima, você deixa uma queima bem longa, sabe? Um ciclo de queima de pelo menos 10 horas. Porque se você deixar ele, já aconteceu comigo, meu forno desprogramou e subiu muito rapidamente, o que era para fazer uma queima de 10 horas, ele fez em 5 horas. As peças escultóricas explodiram no forno.
Porque por mais que a gente olhe para a peça, dá a impressão que a peça está ali sequinha, no ponto osso. Mas mesmo assim ainda contém partículas de água ali. Então se você colocar para queimar rapidamente, ela explode. Então a respeito de queimar com um forno profissional ou deixar ele sem queima, a diferença é a resistência. Se você não queimar, ele sempre vai ficar mais frágil ali, tá? Então você precisa desse forno próprio para queimar a peça. Então hoje eu respondi 7 perguntas do Israel e sucesso para você, Israel, nos seus projetos de impressão 3D. Depois você me dá um feedback dos seus testes, de como ficou. E essas perguntas, elas podem ajudar muito e de repente também pode surgir novas perguntas a partir daí, né? Porque é sempre assim, a gente vive em busca de respostas, né? Um grande beijo e sucesso!